Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, sejam muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Meus amigos, aquele dedo no like se vocês gostarem desse vídeo aqui. Hoje é dia 16 de maio, segunda-feira, tá? Ontem foi domingo 15 de maio, um bom início de semana a todos aí. E ontem aconteceu o tão esperado eclipse lunar lua de sangue. Eu assisti esse evento do início ao fim e é sobre esse evento que eu quero comentar nesse vídeo aí de hoje. Eu já tinha feito um vídeo sobre um eclipse, aquele eclipse chamado Selenelion. Então eu fiz esse vídeo sábado, tá? Que é um eclipse onde tanto o Sol quanto a Lua, né, é um eclipse lunar. A Lua ela é vista eclipsada de um lado do horizonte, enquanto o Sol também é visível do outro lado do horizonte, certo? Mas o vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre o eclipse que aconteceu ontem. E a gente vai ver aqui se a sombra projetada na Lua realmente é a sombra da Terra ou não. Tá entendendo? A gente vai ver se realmente essa é a causa do eclipse ou se pode ter uma outra possibilidade. Então, meus amigos, a gente vai por partes aqui, tá? Bom, então, meus amigos, aqui tá uma série de imagens desse evento aí, né, que foi catalogado ontem. Esse evento ele foi visto do Brasil inteiro, daqui do Rio de Janeiro deu pra ver bem, porque o céu tava limpo, tá? Uma nuvem ou outra, né, mas ainda assim deu pra ver nitidamente, né? O céu tava numa coloração bem bonita. E deu pra ver em outros países aí, deu pra ver em alguns países da Europa, deu pra ver ali na América do Norte, né? Deu pra ver da América do Sul também aqui. E é um evento bastante interessante. Mas antes da gente falar sobre o evento, a gente vai tentar entender como é que funciona a mecânica, como que ele funciona, né? A gente vai tentar entender a explicação que eles nos dão, porque é a explicação, né, padrão que a gente aprende no colégio, certo? Então tá aqui, essa sombra que está eclipsando a Lua em tese seria a sombra da Terra no eclipse lunar, porque a gente está vendo que a Lua está cheia, né? No eclipse lunar a Lua sempre tem que estar na fase cheia, e essa sombra que está se projetando nela seria a sombra da Terra, certo? Pois bem. Bom, então vamos lá. Aqui no modelo heliocêntrico, a explicação padrão para o eclipse lunar é o seguinte. Então aqui a gente vê que há um alinhamento entre Sol, Terra, Lua. A Terra ela está entre o Sol e a Lua. Então vocês podem ver que a parte da Terra que está voltada para o Sol é dia, a parte voltada para a Lua é noite. O observador que está ali vendo o eclipse lunar, ou seja, vai estar de noite para esse observador, enquanto que as costas, né, vou chamar assim, né, as costas da Terra ela está sendo banhada com a luz do Sol. Aí, né, a Terra está orbitando o Sol e a Lua orbitando a Terra, né? Porque a Lua tem uma órbita. Essa órbita ela não é 100% circular, é uma órbita elíptica. E quando acontece o eclipse lunar, a Lua está na fase cheia e ela entra no cone de sombra que é projetado aqui, no caso a umbra, né? Porque a gente está vendo que a Lua, desculpa, a luz do Sol está iluminando a Terra, daí vai projetar um cone de sombra, tá entendendo? Esse cone de sombra que a Lua vai entrar, né, que seria a umbra, ou seja, a Lua vai entrar na umbra e portanto ela será eclipsada com essa sombra. Depois ela vai sair da umbra e vai ir para a penumbra, que é a parte onde a luz atinge, e ela vai voltar para o estado normal dela, né, após o eclipse. Ou seja, essa seria a mecânica segundo o modelo heliocêntrico. A pergunta que eu vou fazer é o seguinte: isso aqui te convence de que a Terra é uma esfera? Será que isso aqui prova necessariamente que a Terra é uma esfera, que a Terra é um globo girando em torno do Sol? Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas que defendem o modelo do globo, eu vejo que elas usam o argumento do eclipse, né, como prova definitiva da esfericidade da Terra. Ou seja, elas nem sequer têm a mente aberta para tentar pensar numa outra possibilidade da causa do eclipse. Tá entendendo? Elas pensam que é loucura. Elas pensam que é o cúmulo do absurdo. Ou seja, para elas é inadmissível você, ou seja, discutir esse assunto, mas sobre uma outra perspectiva, uma outra ótica, utilizando um outro modelo alternativo. Ou seja, hoje em dia não se faz mais isso, tá entendendo? É um lado só, é uma explicação só pode ser isso e não outra coisa, tá entendendo? No mundo de hoje as pessoas são assim. Mas fazer o que? Paciência. Então tá aqui, essa seria a explicação do eclipse lunar. Porém, vale lembrar o seguinte: a Lua é redonda, né? No caso esférica, nesse modelo aqui, tá no modelo heliocêntrico. A Terra também seria esférica no modelo heliocêntrico, assim como o Sol e os demais planetas. Então eles dizem que a sombra que é projetada na Lua é uma sombra redonda, ela está banhando a Lua de forma redonda, portanto isso prova que realmente é a sombra da Terra em forma esférica que está causando esse efeito, né,
essa sombra redonda na Lua. Então seria prova cabal da esfericidade da Terra. A pergunta é, será realmente? Então eu vou mostrar aqui, eu vou indicar um vídeo que fez um experimento simples, tá? Um experimento que qualquer pessoa pode fazer em casa com uma simples ripa de madeira. O cara coloca uma laranja, tá numa mesa, ele tá fazendo num lugar que tem iluminação, que tem luz. Então o cara coloca uma laranja numa mesa, tipificando a Lua em forma de esfera, e o cara pega essa ripa de madeira, que ela não é esférica, tá? Ela é uma ripa de madeira, o cara pega, aproxima a ripa de madeira da laranja, vai sobrar uma e vai formar uma sombra, melhor dizendo, desculpa, vai formar uma sombra em forma arredondada, vai cobrir a laranja, ou seja, de forma redonda essa sombra. Por quê? Porque o anteparo que está projetando a sombra redondo, negativo. E sim porque a Lua é redonda, ou seja, pelo fato da Lua ser redonda, a sombra que está sendo projetada nela será uma sombra redonda normalmente, ou seja, isso não é prova de esfericidade da Terra. A Terra poderia ser quadrada. A sombra que a Terra projetasse na Lua também seria uma sombra redonda. A Terra poderia ser um triângulo. A sombra que a Terra projetasse na Lua também seria uma sombra redonda. Então, galera, esse argumento do eclipse, no meu ponto de vista, ele não é um argumento suficiente que você possa bater o martelo e garantir que a Terra é um globo, tá entendendo? Mas, né, muitas pessoas entendem assim, né? Mas enfim. Bom, tem esse vídeo aqui interessante do canal Matrix Terra Plana, onde ele reproduz aqui um experimento, ó, simples que qualquer pessoa pode fazer em casa. Ele pega uma ripa de madeira, vocês podem ver que o formato da ripa de madeira é o que? Retangular, né? Meio que retangular. Daí ele pega a ripa de madeira e projeta a sombra da ripa de madeira em direção à laranja, tipificando a Lua. E vocês podem ver que a sombra que é projetada na Lua é uma sombra redonda. Mas o suposto anteparo que está projetando essa sombra não é esférico. A ripa de madeira não é esférica, mas a sombra que está projetando ali na laranja é uma sombra o quê? Uniforme, é uma sombra redonda que está projetando, que está banhando toda a laranja, né? Tipificando um eclipse. Então, esse experimento aqui mostra na prática que não tem nada a ver, tá entendendo? A sombra que está projetando a Lua não é necessariamente uma sombra que está vindo de uma Terra esférica, tá entendendo? É isso que eu tô falando, porque eclipses são fenômenos eletromagnéticos, eclipses não têm quaisquer relações com corpos que estão orbitando em órbitas e que, tipo assim, tá um eclipsando o outro, tá entendendo? Não faz sentido, tá entendendo? Mas o entendimento comum é esse, né? Tudo bem, paciência. O entendimento comum é que a sombra que está projetando na Lua é uma sombra oriunda da Terra em forma de esfera. Você tá entendendo? Mas tudo bem, vamos deixar essa discussão de lado um pouco. E a gente vai focar aqui como funcionaria o eclipse realmente no modelo de Terra plana estacionária. Porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas sobre essa questão. E muitas pessoas pensam que o eclipse já bate o martelo, prova que a Terra é um globo e tipo assim, não tem que se discutir nada, né? Mas eu sempre venho mostrar aqui que as coisas podem não ser bem assim, tá entendendo? Vamos lá, então, eu vou explicar mais uma vez e vou tentar ser bastante didático aqui no entendimento, né, para ficar fácil. Como funcionaria o eclipse lunar na Terra plana? Bom, na Terra plana, igualmente no modelo do globo, a Lua, para acontecer o eclipse lunar, ela tem que estar na fase cheia, e quando a Lua está na fase cheia, sempre que a Lua estiver na fase cheia, é porque ela está alinhada com o Sol num ângulo de 180 graus, como vocês estão vendo aqui, certo? Deu para entender? Ok, então a Lua, por estar alinhada num ângulo de 180 graus com o Sol, o que vai acontecer? Isso vai gerar um campo magnético potencializado. Você está entendendo? Ou seja, a Lua, no momento de um eclipse, ela vai passar por campos eletromagnéticos potencializados pela radiação solar, pelo fato deles estarem alinhados a um ângulo de 180 graus, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Está entendendo? E isso faz com que ela passe de branca para uma sombra negra crescente que vai eclipsando ela e ela vai ficando vermelho, né? Eu já expliquei isso com a questão da radiação de corpo negro. Pesquisem e estudem sobre isso que vocês vão chegar a uma conclusão interessante. Porque a Lua, galera, ela absorve a radiação solar melhor do que emite a própria radiação dela, tá entendendo?
e ela também absorve o calor de todo o ambiente por onde ela passa e ela torna esse ambiente mais frio. Ou seja, isso contradiz, se vocês forem parar para pensar, isso contradiz a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, quando ela emite sua luz, as moléculas à frente dessas ondas eletromagnéticas que ela emite, elas estão extremamente sem calor e por isso chegam frias até a superfície. Isso é uma observação bastante interessante do modelo da Terra plana, tá entendendo? Bom, então para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, essa animação aqui, ó, essa ilustração aqui vai ajudar melhor. Então vocês podem ver que a Lua está alinhada com o Sol no ângulo de 180 graus, estando na fase cheia, tá entendendo? Daí o que vai acontecer? Como eu falei, a Lua ela passa por campos eletromagnéticos potencializados, né, pela radiação solar, porque a Lua e o Sol, como eles são dois ímãs eletricamente carregados, são dois ímãs eletromagnéticos que circulam sobre o plano terrestre, né? Porque o modelo de Terra plana tem uma natureza elétrica e magnética. Que acontece? É perfeitamente notável que durante o eclipse lunar existe esse alinhamento, né? Através do norte, e esse alinhamento produz uma fonte magnética, né? Que sustenta tudo na Terra. Esta fonte cria um intenso campo eletromagnético, né? E a Lua acaba sendo induzida por esse campo eletromagnético. Tá entendendo? Veja bem, o que eu estou fazendo aqui é discutindo modelos. Tá entendendo? Eu estou discutindo em cima de modelos. O que a gente tem que fazer é discutir as duas hipóteses e chegar a uma conclusão. A minha ideia é pôr as pessoas para pensarem e chegarem a uma conclusão. Tá entendendo? Ver os dois lados, conferir os dois lados da moeda. Tá entendendo? Então, como eu falei para vocês, galera, estudos confirmam com descobertas, tá? Experimentações, que simples campos eletromagnéticos podem alterar a cor de corpos e bloquear a luz emitida por estes, através do magnetocromismo e da mudança da polarização da luz, tornando esses corpos mais frios que sua temperatura convencional. Corpos mais quentes, ou seja, 3000 graus Kelvin, tendem a emitir luz branca, enquanto corpos em temperaturas baixas emitem ondas de infravermelho conforme distribuição no espectro eletromagnético. Essa mudança de temperatura e esfriamento da Lua faz com que a Lua apresente a cor avermelhada. Tá entendendo? E isso é apresentado pela física como radiação de corpo negro. Então, pesquisem sobre esse assunto, tá? Quem quiser pesquisar em inglês, Black Body Radiation, tá? Em inglês também você encontra muito material bom. E essa seria a explicação mais plausível no meu ponto de vista, né, para o fenômeno eclipse lunar no modelo de Terra plana. Em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. E vou tentar trazer um vídeo sobre o eclipse solar, né? A gente vai discutir aqui um pouco, chegar à nossa conclusão. Bom, espero que todos tenham gostado, tá? Esse eclipse para mim não me convence de que a Terra é uma esfera, tá? É um argumento fraco. Porque também tem uma outra possibilidade num outro modelo alternativo, tá entendendo? Então é isso, tá? Aquele dedo no like se vocês gostarem do vídeo. Muito obrigado a todos que me acompanham. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.